Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Nem Te Conto. E a notícia da semana, da sexta-feira, do final de semana, na verdade, é a derrota que o TikTok sofreu na Suprema Corte Americana. O TikTok tem enfrentado aí uma série de problemas legais nos Estados Unidos. Essa batalha Estados Unidos-China, que é uma batalha comercial, uma batalha tecnológica, uma batalha de dominação política, geopolítica. E dentro dessa batalha está o TikTok. Qual é a alegação? O TikTok é uma empresa chinesa, e sendo uma empresa chinesa, faz parte do governo chinês. O governo chinês tem participação na empresa, e que isso poderia estar fazendo com que dados de americanos ou dados demográficos americanos fossem vazados para o governo chinês. Fez-se uma lei para proibir ou precisar fazer com que o TikTok vendesse as ações dele. E o TikTok entrou na justiça, etc. E saiu agora o resultado. O TikTok perdeu. E agora, o que é que vai rolar? O que é que vai acontecer com o TikTok? Esse é o bate-papo da gente de hoje, tá? Logo depois da nossa vinheta, a gente vai conversar sobre isso por aí. Bom, gente, eu tô aqui com a notícia do site DigiWatch, site que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de pegar notícias tecnológicas desse site. Então, o TikTok, né, como eu falei para vocês, tem enfrentado aí uma jornada turbulenta, né, problemas jurídicos com a Suprema Corte, e a lei que exige que o proprietário do TikTok seja americano. O proprietário do TikTok hoje é uma empresa chamada ByteDance, é uma empresa chinesa, e como toda empresa chinesa, tem participação do governo chinês. E a lei diz que até o dia 19 de janeiro, o TikTok deverá ser obrigado a vender os ativos deles. Só que o detalhe é o seguinte, o TikTok hoje nos Estados Unidos tem 170 milhões de usuários ativos. É um absurdo de gente, tá? Já ouvi vários influencers, TikTokers, gente que vive disso, e o pessoal tá indo para outras redes sociais já, porque os caras estão com medo mesmo do que vai acontecer com o TikTok lá, tá? Então, o que está acontecendo? O Elon Musk é uma das pessoas que poderiam possivelmente comprar o TikTok, tá? Porque ele já iria juntar as operações do X com as operações do TikTok. Só que tem um pequeno problema na história. O primeiro problema é o seguinte: o TikTok hoje ele está avaliado em cerca de 40 a 50 bilhões de dólares, certo? Que é mais até do que o valor que o Elon Musk pagou no X. Para comprar o X, ele já teve que fazer, já teve que sambar, rebolar para conseguir aquela grana. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: você vai ter que ter aprovações regulatórias de Washington e o governo chinês tem que aprovar a compra, tá? Eu não sei se eles vão vender só a operação ou se eles vão vender alguma questão de tecnologia. Se tiver tecnologia envolvida, o governo da China não vai aprovar. Simples assim. Os caras não vão aprovar, vão bloquear a venda, e aí a gente vai ter um baita de um problema, porque no governo chinês tem uma questão que não pode importar a tecnologia, é próprio do governo chinês, tá? Bom, que mais? Então, como eu falei para vocês, são 170 milhões de usuários, tá? Pessoas estão migrando para outras redes sociais. Uma delas chama-se RedNote, que também é chinesa, tá? Então, é uma rede social que compete com o TikTok, é uma rede social que briga meio com o TikTok, chamada RedNote, e é também chinesa, e que o pessoal começou a migrar para lá para poder continuar produzindo seus conteúdos. Aquele conteúdo vertical, né? Um conteúdo do tipo curto, com informações rápidas, que é o conteúdo típico próprio de quem consome produtos, quem consome conteúdo lá do TikTok. Tá? Então o RedNote virou aí uma opção importante. Empresas como a Meta também estão de olho nesse mercado e que talvez eles possam capitalizar nesse negócio, nesse problema que o TikTok está rolando, e juntar uma aplicação, juntar funcionalidades para que eles possam trabalhar. Mas isso não é tudo. Olha só. O presidente do TikTok vai estar presente na posse de Donald Trump. Donald Trump toma posse dia 20. Um dia depois, na segunda-feira. Tá?
Ou seja, a gente tem amanhã a data final para venda do TikTok. Ele pode ser bloqueado a partir de então. No dia 20, Donald Trump toma posse. O dono do TikTok, o empresário chinês, dono do TikTok, vai estar presente na posse do Donald Trump. Então, isso aí já está dando um ar, já está dando uma ideia de que é possível que o Donald Trump ele emita lá um decreto, né? Eles chamam lá de ordem executiva. Ele emita um decreto para que aquela legislação, essa lei que faz com que TikTok tenha que ser vendido até o dia 19 de janeiro, ganhe um prazo de mais 90 dias. Olha a ideia, você ganha mais prazo, estica, até que você consiga encontrar uma solução aceitável pela legislação e pelo mercado. Tá? Lembrando, são 170 milhões de pessoas usando esse aplicativo, são 7 mil funcionários nos Estados Unidos. Imagina, ó, você chega, toma posse, no primeiro dia que você toma posse, 7 mil pessoas que trabalham na área de tecnologia, e muitos deles não são seus apoiadores, perdem o emprego, e isso aí pode gerar um efeito em cascata muito ruim para o começo do governo Trump. Tá? Então, também é um problema interessante. Então, a ideia é, pelo menos a suspeita é que você possa ter compradores em potencial nos Estados Unidos. A Meta, pelo Zuckerberg, o X, pelo Elon Musk, são os dois mais perto de você fazer essa compra. E também o Donald Trump assumindo agora dia 20, na segunda-feira, possa pegar esse prazo e estender o prazo para que esse pacote possa ser desembrulhado e a coisa possa funcionar direitinho. Mas é importante lembrar que por trás disso, tá, não está necessariamente a questão de empresa ou de proteção do usuário, de dados pessoais. Por trás disso está a briga China-Estados Unidos, certo? Inclusive, a China está dando alguns passos esquisitos e interessantes, tá? No sentido de Taiwan, com a produção de equipamentos militares, com o desenvolvimento de porta-aviões para drones, uma série de outras coisas que sugerem que alguma ação militar chinesa pode acontecer nos próximos anos, próximos meses ou nos próximos anos. Eu acho, aí é minha suspeita, que a China está esperando para ver o que vai acontecer com a Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia, vê o que é que vai acontecer, se não acontecer nada, ela vai para cima de Taiwan. A Rússia invade a Ucrânia, acontece algum problema, a comunidade internacional está lá, apoia a Ucrânia, e aí a China segura a onda, porque sabe que se ela invadir Taiwan vai dar errado também. Então, tem coisa esquisita ainda acontecendo, lembrando que Taiwan é o maior produtor, é o local onde se produz chips, os chips mais avançados que a gente vai utilizar hoje, tá? Então, 90% dos chips que são produzidos são utilizados em toda a nossa vida tradicional, atual, é produzido em Taiwan. Os chips de processadores de celular, de computadores e tal. E uma invasão chinesa para essa ilha ia ser um caos mundial em termos de mercadorias no geral. TV, celular, carro, batedeira, geladeira, computador, câmera, o que for. Então é bom a gente se ligar nesse detalhe. Beleza, galera? Gostou do conteúdo? Achou legal? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. A gente se vê em outros vídeos aqui do nosso canal Nem Te Conto. Um abraço e até a próxima.